Começar estranho. Então, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma boa reunião, que tenhamos todos um bom dia, né? Dessa semana que está iniciando, mas está passando tudo tão rápido, né? Que quando a gente vê, já está chegando. Amanhã já é quarta-feira, já é meio de semana, e quando a gente vê, já é sexta-feira de novo, né? E aí já vai, e daí já está encerrando o mês. Então, passa tudo muito rápido. Então, sejam todos bem-vindos para mais um encontro, né, da nossa jornada, né? A Oi, nossa Pro. turma, ela acabou ficando menor desse horário, porque nós tivemos muitos remanejamentos, né, do pessoal que acabou precisando ir para outros horários, tá? Então, a nossa turma ela acabou ficando pequena, tá, gente? Por isso que a gente olha ali, né? Nossa, mas não, nossa turma ela diminuiu mesmo por conta dos remanejamentos, tá? Por isso que ela acabou ficando com um número menor, por conta de remanejamentos aí, adequações de horários. Então, bom dia para quem entrou, né? Para quem entrou Bom dia. agora. Prof. Oi. Oi. Bom dia, pessoal, e bom dia, professora. Eu queria me justificar que eu cheguei um pouco atrasada. Talvez eu tenha que sair um pouco durante a aula de hoje, porque aconteceu uma situação bem grave aqui, então eu estou meio que auxiliando a outra pedagoga que ficou lá. Então, tem coisas que ela não estava aqui na hora que aconteceu, então, de repente, eu tenho que dar umas escapulidinhas assim. Mas eu vou e volto aqui, beleza? Agora, por exemplo, eu vou rapidinho ali e já venho aqui. Pode ser? Tranquilo, tranquilo, tudo bem. Beleza. Valeu, obrigada. Obrigada. Tranquilo, gente. Quando é formação em serviço, a gente entende porque tem essas situações mesmo, não tem problema, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, dando início, né, à nossa reunião de número 6, tá? Nós vamos hoje dar um foco, né, ao acompanhamento pedagógico, assessoramento de hora, atividade, observação de sala de aula e feedback formativo, parte 1, que vai ser o nosso trabalho de implementação, tá? Atividade de implementação de vocês, número 2. A atividade número 1, basicamente, já é um fato superado, né? Que é a coleta de dados do site do INEP, né? Do endereço que está lá no Classroom, na biblioteca, tem o tutorial de como acessar lá, tudo certinho. E aí vocês extraírem os dados da escola de vocês e realizarem o preenchimento da atividade número 1, com o nível de proficiência e quais são as habilidades que correspondem ao nível de proficiência de português e matemática do nono ou do terceiro ano. Na atividade de implementação de número 2, nós temos um trabalho mais focado, tá? No assessoramento da hora-atividade, observação de sala de aula e feedback formativo com os professores. É um trabalho mais direcionado, mais focado, tá? E aqui, gente, lembrando vocês sempre de observarem se vocês estão logados com a escola de vocês, que às vezes, né, a gente ocupa o computador da escola e nem sempre, né, o domínio que está predominando ali é o escola, às vezes é o da própria escola. Então, sempre tomem, né, esse cuidado de verificar se vocês estão mesmo com a escola de vocês, sempre, né, justificar a questão, né, se vocês não estão com a câmera habilitada, porque isso conta, né, aparece no relatório, para a relação, né, da contagem das horas do Power BI, isso aparece no relatório, então sempre que vocês não conseguirem estar, né, com essas disposições, né, da câmera ligada, enfim, sempre coloquem, né, sempre deem esse retorno no chat, que é sempre importante, porque depois, né, tem as conferências, eles acabam perguntando e a gente tem ali como estar justificando, né, para que depois não dê problema na certificação.
A agenda de hoje, nós temos a parte de acolhimento e experiência, 10 minutos, início de conversa, 5 minutos, fundamentando a prática, 25 minutos, em ação com compartilhamento, 30 minutos, que é onde nós vamos estar trabalhando, né, no relato de implementação, nos slides 10 e 11. E aí vocês podem estar também, né, depois falando, né, se alguém já conseguiu fazer, o que fez, se de repente conseguiu preencher aqui na hora, se quiser estar compartilhando com os colegas, né, porque é o momento de troca, é um momento que de repente, né, esse que é o nosso papel aqui, né, de estar realizando, né, essa troca entre nós aqui, entre o grupo, troca de ideias, a troca de sugestões, então é um momento muito importante, né, para todos, até para de repente um estar destacando ali ideias um, né, com o outro, é importante. Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms ao final da reunião, 5 minutos, e depois, para concluir, que é o fechamento da nossa reunião, os momentos finais ali que eu vou estar mostrando os materiais de apoio que nós temos no final da apresentação, né, que é o material que está disponível na reunião de hoje, o Google Apresentações, que vocês já devem ter acessado, que é o material da reunião de hoje, que está disponível no Classroom de vocês. O objetivo da reunião, no encontro anterior, relacionamos as habilidades indicadas nos níveis de proficiência do SAEB com a recomposição das aprendizagens dos estudantes. Então, eu apresentei para vocês também aquele documento, né, de intervenção, análise de intervenção pedagógica, onde nós identificamos, né, qual é o nível de proficiência indicado, né, na escola onde nós estamos trabalhando. A escola que não tem SAEB pode estar trabalhando, né, com indicativo, por exemplo, da rede do estado, né, para estar relacionando, né, qual é o nível de proficiência da rede estadual dos estudantes em língua portuguesa e matemática de nono e terceiro ano, estar relacionando quais são as habilidades desenvolvidas nesse nível, né, de proficiência, essas habilidades que foram desenvolvidas até então, e a recomposição, né, para saber como de fato a recomposição da aprendizagem vai ocorrer. E aí apresentei para vocês aquele documento, né, que a gente fez também uma ponte para entender, né, quais são as habilidades que de fato precisam de uma maior atenção para que essas lacunas da defasagem, né, de conteúdos, elas minimizem. E aí o processo de recomposição de aprendizagem de fato aconteça. E nós vamos, né, planejar e implementar o acompanhamento pedagógico com foco na recomposição das aprendizagens, que é o assessoramento da hora-atividade. Então, nós vamos organizar esse assessoramento de hora-atividade, com foco na recomposição das aprendizagens dos estudantes. E esse assessoramento de hora-atividade, nós vamos utilizar aí materiais até que nós já trabalhamos em outras reuniões aqui no grupo de estudos, né? De repente, vocês podem estar utilizando outros meios que de repente alguém já conseguiu realizar, né, essa implementação, ou de repente podem estar utilizando algum material desse que nós já trabalhamos aqui dentro do grupo de estudos, dentro do Formadores. E no acolhimento, né, nós vamos ler essa história que eu vou abrir aqui para vocês. Vou fazer a leitura
e nós vamos refletir sobre a nossa experiência aqui dentro desse material, tá? Um dia normal de aula se inicia. A pedagoga chega à escola com entusiasmo para elaborar a agenda da semana. Passa inicialmente pela sala dos professores para desejar a eles um bom dia de trabalho. Logo ao entrar, recebe a notícia que o professor de língua portuguesa vai faltar. Consulta o horário e verifica que ele daria todas as aulas naquele dia. Para não deixar os alunos sem atendimento, verifica com a direção da escola as possibilidades de encaminhamentos para as aulas no dia. Na primeira aula, combina com a direção que ela entra na classe, pois precisa conversar com os alunos sobre o primeiro trimestre que passou, aproveitando para fazer um levantamento das dificuldades que encontraram, já tendo em mente o conselho de classe que se aproxima. Na segunda aula, precisará atender um pai de aluno que havia marcado no dia anterior. Enquanto aguarda o pai, que está atrasado, seleciona os materiais que irá discutir com os professores da recomposição da aprendizagem no próximo dia. Neste ano, estão trabalhando enquanto coletivo para sanar as dificuldades dos estudantes a fim de garantir o desenvolvimento das habilidades previstas para a etapa. Escolhe o texto, os materiais que irá discutir com os docentes e, quando houver tempo, pretende compartilhar com o diretor da escola para auxiliá-lo nas observações de sala de aula. O pai chega, é atendido e, em seguida, um grupo de alunos a procura com algumas reclamações sobre uma prova. Ela pergunta se já haviam conversado com a professora e os orienta que devem sempre procurar primeiro a professora antes de trazer o problema para a coordenação. Em seguida, chama a professora de matemática da terceira série, que está em hora de atividade, para conversar sobre a necessidade de variar suas estratégias de aula para conseguir que os alunos tenham um maior engajamento. A pedagoga tem acompanhado essa professora, que é da rede estadual. Conversam sobre a rotina da aula e sobre diversas possibilidades de variação. Dá sugestão à professora. A professora sai da sala em busca de desafios que possam enriquecer o trabalho com os objetivos de aprendizagem. Final da manhã. 3 pontinhos. E aqui termina esta reflexão. Parece que o trabalho ficou em minha viagem, né? Aqui nós temos alguns questionamentos, tá, gente? Que eu vou colocar aqui para vocês. Se nós nos reconhecemos em alguns momentos dessa história, quais escolhas a pedagoga precisa fazer durante essa manhã? Quais saberes são mobilizados pela pedagoga no exercício do seu trabalho cotidiano? E quais escolhas precisa fazer e quanto tempo em sua rotina distribui para realizar acompanhamento pedagógico de seus professores? Então vamos parar para refletir, né, sobre essas questões. Alguém gostaria de falar sobre algumas dessas questões propositivas? Pode falar, Renata. Bom dia. Bom dia. Então, eu me conheço muito com relação a chegar na escola e estar faltando algum professor, né? E a primeira coisa que veio na cabeça foi: e as outras turmas? Né? Ele atendeu o professor, atendeu o pai, conseguiu mediar uma conversa com o aluno e os conflitos, né, na avaliação, mas e as outras turmas, como que ficaram? Né? Isso foi uma questão que veio na minha cabeça, porque, por exemplo, esse ano à tarde eu sou responsável pelos cestos, e nós não temos muitos lugares ou
pessoas para acompanhar em sala de aula. Então, se falta professor de sexto, eu preciso estar em sala de aula todas as aulas com os sextos, né? Então, assim, eu me vejo muito, assim, em questão, quais escolhas fazer? Tem dias que não tem muita escolha, sabe? Parece que cai no teu colo e você tem que fazer. Qual é a tua prioridade dentro da escola? É o aluno. Querendo ou não, é o aluno. Então, se o aluno está lá sem fazer nada, com aula vaga, né? A gente não. Ali o colégio é pequeno, então não tem como liberar no pátio, não tem como fazer nada disso, porque é alugado, então a quadra fica no outro prédio do ISEP. Então, mesmo assim, teria que ficar alguém junto. Então, assim, às vezes nos falta escolhas para fazer, sabe? Eu gostaria muito de conseguir sentar sempre uma vez por dia, pelo menos com os professores, para discutir a hora de atividade, para entrar em sala de aula, para fazer um feedback, questão de estudar, né? Trazer um feedback, conseguir durante o meu trabalho fazer isso. Mas tem dias que eu só consigo responder aos pais na hora que eu chego em casa. Depois do trabalho, porque durante a tarde eu não consegui ver mensagem nenhuma, sabe? Então, qual a prioridade no momento, sabe? Teve um curso que eu fiz em Curitiba, acho que 2 anos atrás, que falava muito sobre a função do pedagogo. E eu olhei assim, eu falei, gente, eu estou sendo tudo menos pedagoga? Porque é lindo e eu gostaria muito de fazer, né, esse papel, mas, sabe, às vezes você fica frustrada porque você faz tudo menos o nosso papel de pedagoga. Porque quando a gente atende os alunos, é para atender ou para dar bronca, ou para socorrer, ou para, né, suprir professor, a falta do professor. Mas é difícil nós atendermos uns alunos que têm dificuldade de aprendizagem para poder ver com ele e tentar auxiliar de alguma forma. Entendeu? E isso eu acho que falta no meu trabalho, que falta. Eu vejo, assim, eu tenho essa noção e é uma crítica ao meu trabalho mesmo, sabe? Que falta tempo para tudo isso, sabe? Então, era essa mesma reflexão que eu gostaria de colocar, porque se alguém consegue, eu realmente preciso de auxílio, entendeu? Que não é nem organização de tempo, não tá complicado, assim, sabe? Então, eu não sei o que eu estou fazendo que eu não consigo acompanhar a atividade, eu não consigo fazer observação. Como eu me organizo para isso? Então, eu até gostaria de conselhos, assim. Essa é uma reflexão, quando a gente fala da escola, né, como um todo, a gente faz lá o cronograma, né, que tem que ter, né, que a tutoria também pede, o cronograma de observação de sala de aula, cronograma de atendimento, né, de assessoramento de hora atividade dos professores, a gente faz esse cronograma, mas surgem as situações circunstanciais ali que a gente fura com esse cronograma, realmente. É bem difícil a gente cumprir, e eu acho que a gente consegue fazer as atividades, menos as atividades pedagógicas, né, do ser pedagogo, da nossa formação, tudo que a gente está estudando aqui no grupo de formadores, que é o trabalho pedagógico, a gente não consegue, parece que executar como a gente gostaria, né, dar o atendimento que a gente gostaria de fazer, né, fazer todo esse acompanhamento que a gente precisa, na verdade, fazer. Kelly tinha levantado a mão? Quem que tinha levantado a mão? Eu tinha levantado, professora, mas assim, eu só queria ponderar quando você fala assim da questão né, da organização do pedagogo na escola, né? A gente até tenta, né? Você tenta fazer, seguir os cronogramas, você tenta seguir os prazos, mas tem coisas que são além da nossa função, né? Então, assim, esse ano mesmo, assim, a gente fez um controle aqui na escola de eu e a outra pedagoga que trabalha no turno da tarde, para a gente ter um controle
de quantas aulas nós tivemos que atender neste período, né, dos primeiros dias até agora. E é uma boa porção, né? Aí a gente teve muito caso de professor com atestado, né? Então, assim, é a gente que atende, né? Então, assim, a gente tenta fazer tudo isso, mas a gente cumprir isso é um pouquinho complicado às vezes. Verdade. Quem mais tinha levantado a mão? A Eliane, pode falar. Eliane, não está saindo o teu som. Ai, desculpa, prof, agora saiu? Agora está saindo, né? Assim, a gente vê o que a colega relata aí, né, o primeiro relato dela, é exatamente o que está acontecendo aqui conosco também, né? E o nosso trabalho não acontece, só que a gente sabe o motivo. Agora, os colegas professores não sabem muitas vezes o motivo. E aí entra a questão de julgamento e tudo mais. Porque quando você está em sala de aula, você chega, você prepara a tua aula, você dá a tua aula, a tarefa foi cumprida, a tua obrigação foi cumprida. Enquanto você está como pedagogo, você só... A impressão que eu tenho, assim, que a gente está girando, 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 e não está acontecendo nada, não está saindo do lugar, a gente está, assim, sabe, numa situação bem... Eu me sinto impotente. Você não consegue fazer o que é da nossa obrigação. E aí começa só a cobrar metas e metas e metas, correr atrás de planilhas e mais planilhas. Então, assim, o nosso trabalho deixou de ser pedagógico e virou uma empresa, cuidando de uma empresa, e não de uma escola. A gente não pode mais ser pedagogo escolar, mas sim empresarial. Então, eu vejo que nós estamos agindo dessa forma. Tem muitas atribuições e é tudo com base em registro, né? Então a gente tem ali tem a questão das metas e tudo com base em registro, né? Fazer o registro. Beja levantou a mão. Então, o que as meninas estão colocando é exatamente o que acontece nas escolas. De certa forma, eu acho que isso conforta, porque a gente vê, eu penso, não é só aqui, não é só comigo. Por outro lado, isso não tem conforto nenhum, porque já estamos no final de março e a gente vê que muita coisa que a gente quer fazer e a gente sabe que deve ser feito. E eu digo assim, a Renata começou falando que ela vem com uma ideia, né, de fazer isso, isso e isso. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Todo domingo à noite eu faço a minha agenda pedagógica. E eu escrevo pelo menos uma folha inteirinha do meu caderno, que não é pequeno, de tudo aquilo que eu pretendo fazer naquela segunda-feira. Às vezes eu levo até sexta-feira para dar pronto tudo aquilo. Porque, assim, como as meninas falaram ali, a gente sabe que a gente tem que cuidar disso, a gente sabe qual é a nossa função, mas tudo que vai chegando na escola, alguém precisa colher, alguém precisa resolver, alguém precisa encaminhar. E quem é esse alguém? O diretor que está conosco aqui, quando ele pode, ele atende, mas ele tem tantas demandas da direção, então aí assim, virado numa empresa mesmo. E ele tem que fazer aquilo tudo e tem que encaminhar. O pedagógico é por conta de quem? Das pedagogas, dos pedagogos. Mas e até onde a gente tem condições de atender tudo aquilo que chega? Por que eu cheguei atrasada hoje aqui? Eu queria chegar atrasada? É claro que não. Eu, inclusive, ontem eu agendei com uma professora que hoje eu ia fazer uma observação da recomposição da aprendizagem, que agora está entrando também mais um professor para ajudar o professor da recomposição. Ou seja, e já vou meio que encerrando aqui, senão acaba que eu falo muito nas reuniões, quero ver se eu fico um pouco mais quieta para dar vez para os outros. Mas, assim, a gente não tinha antes a recomposição da aprendizagem para pensar, para saber, para ver o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer. A gente não tinha. Agora tem. A gente não tinha esse professor que vai dar auxílio. Agora a gente precisa acompanhar o trabalho desse professor para ver o que ele está fazendo, como é que ele vai fazer, porque a gente precisa. Não é
só vir mais um professor para auxiliar. Certamente seremos cobrados por algum desempenho, por algum efeito maior, por alguma elevação nos índices de acertos, enfim, a tua não vai ser. E a Renata falou, a Eliane falou, e teve mais uma menina que falou aí, não me lembro agora quem que foi, mas enfim, só vai agregando, só vai chegando mais coisas. Até muito pouco tempo a gente não tinha monitores na escola, agora a gente tem. A gente não tinha o PMA na escola, agora a gente tem. A gente não tinha o treinamento esportivo, agora a gente tem. A gente não tinha robótica, agora a gente tem. Quem é que cuida de tudo isso? Os professores, como bem falaram aqui as meninas, os professores dão a sua aula e fechou. Terminei, saí dali, beleza, vou para a minha hora atividade e vou planejar, vou deixar pronto para a próxima aula. Mas quem tem que dar conta de tudo aquilo que já era função, já era encargo do pedagogo, mas tem mais todos esses. Agora eu pergunto para vocês, alguém teve alguém a mais para ajudar? Chegou uma pedagoga a mais para dar conta disso tudo que é cobrado da gente o tempo inteiro? Alguém teve alguém para dizer, tá, tem mais a recomposição, mais aquele professor que vem para auxiliar, mas tudo isso que eu já falei, também vou trazer alguém para dar uma força. Que tal trazer alguém para dar conta de todos esses projetos aí? Se o aluno veio, se não veio, quem é que vai para o PMA? Porque tudo isso, você tem que conversar com os professores, você tem que fazer um levantamento, você tem que fazer um encaminhamento, tem a sala de recursos, que não é uma coisa para se fazer em 3 palitos. A gente tem que... Os professores estão fazendo o nivelamento, a professora da sala de recursos está em sala de aula, está fazendo a observação, está analisando caso a caso, depois ela vai fazer um apontamento, de a gente tem que chamar os pais, de a gente tem que fazer a ata, de tem que encaminhar para a unidade de saúde. Não é uma coisa que a gente faz assim. E eu digo mais. Por isso que, para mim, o grande nó da escola é o tempo. Principalmente estou falando das pedagogas, dos pedagogos. A gente não tem tempo para desenvolver aquilo que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser pedagoga, eu gostaria de trabalhar com os nossos estudantes, criar hábitos de estudo com eles, olhar o caderno, o que ele está fazendo com aquele caderno. Tem aluno que está vindo com o caderno do ano passado e está misturando ciência com português, com matemática. Eu digo assim, literalmente é uma pena, mas parece que o sujeito não sabe nem quando é noite. A gente não tem tempo de chamar os pais para conversar. E eu também não quero chamar o pai e ter que atender em 5 minutos, como me diz, tem que acelerar, o atendimento tem que ser feito em 5, 10 minutos. Eu não gosto de ser atendida em 5, 10 minutos. Primeiro, eu tenho que saber acolher o ser humano que vem aqui. Segundo, eu não posso simplesmente dizer, é isso aqui, A pessoa não tem vez de dizer nada. Eu preciso primeiro ouvir para depois dizer alguma coisa. Principalmente quando trata-se de sala de recursos, de PMA. Se eles estão sendo convocados, não é à toa que eles são convocados. Alguma dificuldade, alguma necessidade tem, alguma especificidade. Estamos tratando de pessoas que têm laudos. Como é que a gente vai, em 3 palitos, conversar com essa mãe? Eu sou mãe. Antes de ser pedagoga, eu sou mãe. Eu gostaria de ser bem tratada, eu gostaria de ser bem acolhida, eu gostaria de ser ouvida, pois estamos tratando de um ser humano que é o nosso bem mais precioso, são nossos filhos. E a Renata disse, querendo ou não, o nosso foco principal é o nosso estudante. Não tem coisa mais importante, eu digo sempre, existe sociedade sem escola, não tem escola sem aluno. Se a gente não acolher, se a gente não trabalhar minimamente com tempo para poder ouvir, para poder pensar, refletir sobre isso, para poder fazer um encaminhamento, nós não vamos acertar. Agora, não é justo que a Renata chegue em casa e atenda pais depois do expediente dela. Não é justo que a Deja olhe o RSO no domingo de noite, ou no sábado, ou de tarde, ou não sei, porque aqui não tem condições de ver. Sabe, não é certo, isso não está certo. Então, eu penso que é assim. Estamos aqui trabalhando, estamos aqui estudando, estamos aqui discutindo, eu acho que isso é bacana, ajuda, a gente está aqui para ver o que a gente vai fazer, mas é importante que seja levado, como outras coisas foram levadas para frente, e a gente sabe que vem um retorno, que isso seja levado, busca-se tanto em elevar os índices, sabe, que se melhore, boa, é isso aí. Agora tem que dar condições. Não dá para a gente fazer de qualquer jeito, porque o resultado vem de qualquer jeito. Desculpa, falei demais, é isso. Imagina, é bem por aí mesmo, né? Não dá para fazer tudo atropelado, porque senão o resultado é a consequência
do desenvolvimento daquilo que a gente acabou fazendo, né? E não conseguiu fazer como a gente gostaria de desenvolver, né? É bem por aí mesmo. A Joyce levantou a mão. Então, professora, eu só queria complementar, né, essa dificuldade. A Janira falou perfeito, é bem sinto tudo, né? Mas só para ter uma ideia igual hoje, né? Também cheguei um pouquinho atrasada. Por quê? Fui pegar, tinha toda uma programação de fazer hoje, cheguei 2 alunos tudo mutilado os braços, assim, sabe? Daí atender, chamar a família, outro com crise de ansiedade, de você, né, foi ali, atendimento, ele faz ato com a família, agora tenho 2 NOs que eu vou ter que preencher para fazer dessas situações, e daí vem o curso, daí você até coloca a plaquinha ali, né, e daí já bate um aqui, bate o outro aqui, não tem. Éramos em 2 pedagogas, né, com toda essa demanda a mais, que a Janeiro já falou, né, e muito mais, ainda tem as plataformas, que ela esqueceu de falar, as cobranças e tudo mais que vem, né, além de toda essa nossa demanda. A pedagoga que trabalhava comigo saiu, eu fiquei sozinha agora com 11 turmas, escola inteira, com semana de prova, impressões de prova, que fica tudo para o setor pedagógico, é tudo a gente que tem que resolver e fazer, né? Então, fui pegar o Chromebook para tentar acessar, porque o meu computador aqui, ele tem caixinha de som, que eu trouxe ainda de casa. Ele não tem câmera. Daí fui tentar entrar aqui, até por isso que eu coloquei, daí fui tentar pegar o Chromebook. Peguei um descarregado, peguei o outro descarregado, peguei o terceiro. Falei, desisto do Chromebook, vou entrar pelo celular mesmo. E isso que agora eu estou tentando logar, mas com a minha internet, porque a internet na minha sala aqui, o Wi-Fi. Então, é bem difícil fazer curso a gente estando em casa, sabe? Então, eu acho que deveria ser o mesmo direito que os professores têm de fazer uma hora de atividade, esse curso na sua casa, a gente também ter esse direito, porque não funciona a gente fazer em horário de trabalho. Estou eu aqui sem brincadeira, ó, eu estou tentando ligar o Chromebook com o meu celular, com 2 NOs para fazer, com o telefone tocando, batendo na minha porta, tudo ao mesmo tempo. E daí a gente até tenta fazer, né? Mas nem a formação a gente consegue. É bem complicado, né? Não é fácil, gente. A Eliane levantou a mão. Eu, de novo, prof, porque assim, o que a gente observa? Tudo é o porte da escola, né? Mas esse porte da escola, há quantos anos ele foi definido? X alunos para um pedagogo. Depois que esse porte foi feito, olha toda essa demanda que a colega ali colocou, né? Todos os programas, os projetos que foram criados, sem falar as plataformas, tudo isso foi criado depois. Mas esse porte não foi visto. Então, você continua com o mesmo número de potencial, com 6, 7 serviços a mais do que era antigamente. Então, realmente é revoltante. Muitas demandas e diminuiu o número de pessoas, né, para trabalhar em cima dessas demandas. Oi, Deja, pode falar. Oi, só mais uma. E assim, alguns anos atrás a gente tinha um dia sem vínculo. Os professores têm um dia sem vínculo, além da atividade que eles conseguem dar uma acalmada na cabeça. Não estou dizendo que a vida do professor é fácil, mas a vida do pedagogo está ficando muito difícil. Porque, assim, é uma demanda, a gente começa a fazer uma coisa para atender aqui, começa a fazer outra para atender ali. Sabe, assim, é desumano o que estão fazendo com as nossas cabeças. Daqui a pouco a pessoa não dá mais conta e entra em parafuso, mas não é à toa. Porque, assim, pelo menos naquele dia você podia sair, você desligava um pouquinho da escola, no outro dia você tinha o dobro de coisa para fazer, mas naquele dia em que você estava fora do colégio, você conseguia resolver algumas coisas da sua vida, que eu digo, se você tem um dentista, um médico, sei lá, alguma coisa que você precisa resolver da sua vida pessoal, você tinha esse dia para você fazer. Então, tirar coisas da gente foi tirado. Acrescentar coisas foram acrescentadas, mas não tem ninguém a mais para poder auxiliar. Eu acho que isso está assim, está passando do ponto. E é isso que, isso me deixa triste, porque eu tento, e tenho certeza que todos aqui tentam fazer da melhor forma possível, mas isso é frustrante para nós, enquanto profissionais, ver que a gente não está conseguindo realizar isso, desenvolver aquele, terminar aquele outro. Ou seja, como é que vai? E daí tem aquela questão, né?
como é que o pessoal por aí está avaliando o nosso trabalho? Mas será que é porque a gente não quer, porque a gente não tem potencial, ou porque não estão nos dando condições, tempo ou alguma coisa a mais? Verdade. É bem isso. E um dia ali a mais, né, faz toda a diferença, né, para nossa cabeça. Kelly levantou a mão. E eu só queria complementar isso, né, professora? Considerando tudo isso que já foi falado, a desvalorização salarial mesmo, né? Que a gente vem vivendo aí nesses últimos anos, né? Assim, tudo atrelado a resultados, né? Então, assim, um investimento muito pequeno perto daquilo que se quer cobrar. E, querendo ou não, o ser humano também, quando valorizado financeiramente, ele trabalha melhor, ele trabalha com mais entusiasmo, né? Eu acho que isso é uma questão também que tem que ser levada em consideração, porque a gente vem perdendo muitas coisas que a gente já tinha conquistado, a gente vem perdendo cada vez mais, e ainda que, né, e ainda a gente é cobrado para ter índices, para ter, né, eu acho que a gente precisa começar a repensar isso, né, porque a desvalorização do magistério em geral, né, aqui não coloco só a questão do pedagogo, mas do magistério em geral, né, a gente perde ano a ano e está ficando complicado, né. É uma situação bem delicada, né? E assim, só acúmulo de demandas grandes, e a gente sempre tentando fazer o nosso melhor, né? Com o nosso profissionalismo, com a nossa dedicação. Mas, enfim, né, gente? A gente vai tentando, e é a superação, né? Mas não é fácil. E a gente vê, assim, colegas, né, que adoecendo, enfim, bem triste, né, essa situação. Vou dar a palavra para a Renata e daí na sequência a gente prossegue, tá bom? Assim, Fernanda, lógico que é um desabafo geral, porque é o que a gente sente e é o momento também que a gente tem para desabafar, sabe? A minha escola está sem tutora desde o início do ano, não tem aqui. O núcleo de Paranaguá está bem defasado, mas porque, né, não conseguiram ainda profissionais. E, assim, eu, 2 anos seguidos, eu tive que me afastar no final do ano, um ano em setembro e um ano em novembro, por causa da síndrome de burnout, sabe? E foram 2 anos seguidos. Aí, esse ano, eu tive que rever minhas contas, rever tudo, para conseguir trabalhar meio período, para poder fazer meus acompanhamentos médicos, para conseguir fazer as minhas coisas e tentar manter a saúde mental saudável, sabe? Então, assim, é lógico que você vai atrás de tratamento, você vai atrás de tudo, mas você é pedagoga e quer um serviço bem feito para os seus alunos, a gente não consegue, entendeu? E daí isso frustra. E daí você acha que você não está dando conta. Aí você acha que a culpa é tua. E daí assim, o professor não fez, a culpa é tua. O aluno não fez, a culpa é tua. O pai não veio, não tomou previdência, a culpa é tua. O que você está fazendo? Entendeu? Para tudo, RCO não é função de pedagogo, RCO é função do professor. Se alguém tinha que ser culpado por não fazer o RCO, é o professor, mas se vierem na escola e verem que não foi feito, a culpa cai na pedagoga que não viu. Entendeu? É isso que eu estou falando. As plataformas, os índices, quem não acessou a plataforma, quem não fez ainda, vem para o diretor cobrar do pedagogo para falar com o professor. Sendo que eles têm embaixadores, a gente não tem nem acesso às plataformas.
Eu estou desde o começo do ano sem professora de redação e leitura. Eu não posso ir lá e propor uma redação para eles, porque eu não posso como pedagoga. E daí, quando que vai vir o professor? Está acabando o trimestre? Tem 20 dias letivos aí pela frente, sabe? Mas daí a cobrança vai para cima de quem? Entendeu? Então, assim, realmente as pessoas estão adoecendo e eu já adoeci. E falam tanto em em qualidade de ensino e a qualidade de, né, amparo aos profissionais da educação. Sabe? A gente não tem qualidade de trabalho, nós não temos tempo para isso. Então, assim, lógico que é um desabafo, mas é uma coisa real que está acontecendo, que eu estou vivendo na pele, sabe? Porque eu fico frustrada de não conseguir dar conta do meu serviço. E é isso que acaba com a gente. Não é frescura, não é, sabe? É querer fazer a nossa função. E daí a gente não consegue fazer a função, a gente cai de cama. Eu, no caso, né? E aí? E daí que vem outra para me substituir, daí que nada. Que a minha vida, né? Eu tô lá na cama, mas não dá nada. Que vem outra para substituir. Entendeu? E quem se preocupa com essas pessoas? Entendeu? É difícil, assim, é bem difícil. Mas desculpa, foi um desabafo. Eu acho que é um desabafo geral, né? Eu só coloquei a minha... Porque às vezes a gente sabe que tem pessoas ficando doentes. Então, assim, eu sou uma que tô ficando doente todo ano por causa disso. Entendeu? E já não sei mais que tratamento fazer para conseguir dar conta, porque, na verdade, eu fico doente porque eu não dou conta do trabalho. Eu consigo manter as coisas em ordem, mas eu não vou conseguir atender o professor, não vou conseguir atender todas as demandas que eu preciso. Tá? Então, era isso. Desculpa. E outra coisa que está faltando, 6º ano, alunos, eu tenho 5 alunos com TEA que não tem PAE. E daí, quem que tem que ajudar eles? Eu, né? Porque daí ele surta em sala, faz não sei o quê, não faz atividade, ou só faz oral, vai para quem? Vai para pedagogo. É complicado, é uma demanda muito grande, e assim, o ensino fundamental, todos, né? Na verdade, o ensino médio também, só que é uma outra demanda. O ensino fundamental, ele tem uma demanda específica, é uma demanda diferente, né? O 6º ano, que é o berçário da escola, né? Então, é uma demanda um pouco diferente, é uma atenção um pouco diferenciada. Eu, quando trabalhava à tarde também, quando faltava professor, não dava para deixar o 6º ano sozinho lá, larga no pátio lá, deixa eles no pátio na aula vaga. Então, sabe, é uma coisa assim, é um turno já diferenciado, né, por ser o ensino fundamental. E se tratando de 6º ano ainda, então já é diferente também. Então tem as especificidades, né? Então é algo que vai sobrecarregando, 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 até que a gota d'água cai no copo e transborda mesmo. Então, bem difícil. E dizer que tem recuperação, né, de todos esses transtornos que a gente vive, de quem adoeceu, fica sequelas, né? Você até faz o tratamento, você tenta se restabelecer, mas você vai ser o mesmo de como você era antes? É algo a se refletir. De repente, você pode se restabelecer, mas você vai conseguir ser o mesmo? Aí é cada um que vai conseguir refletir e responder acerca disso. Eu digo que eu não sou mais a mesma, né? Passei por processos aí também que eu não sou mais a mesma de quando eu era, quando eu comecei e antes de passar por certas situações pelo qual eu passei e adoeci e fiquei aí ano retrasado mais de 100 dias afastado. Ano passado fiquei mais de 60 dias afastado. Então, não sou mais a mesma, né? Então, a gente é o mesmo, a gente tenta se fortalecer, a gente busca apoio um no outro, né? Seja no ambiente que a gente trabalha, seja aqui, né, num grupo de estudos que a gente está desenvolvendo um estudo, a gente está conversando, né? A gente busca apoio. Putz, será que é só comigo? Será que sou eu o problema? Não, não é a gente o problema.
mas a gente busca apoio. A gente é o mesmo. Eu respondo por mim, não sou mais a mesma, mas a gente busca se fortalecer. Mas a gente está em constante tratamento, a gente busca fortalecimento, mas a gente não é, eu digo por mim que eu não sou mais a mesma, né? Dizer que, né, eu sou a mesma pessoa forte como antes, não, tenho meus declínios, mas tento tratar as coisas de forma um pouco diferente, para não adoecer novamente, porque senão a gente recai naquela mesma situação. E aí que mora o perigo. E aí que a gente tem que cuidar. Senão a gente acaba com a cabeça da gente, né? Então a gente tem que cuidar para não recair sempre na mesma situação, porque o nosso trabalho, gente, infelizmente não vai mudar. Ele vai ser disso e vai. A gente tem essas demandas, a gente vai ter que tentar suprir isso, a gente vai ter que trabalhar em cima disso, tentar buscar apoio, tentar superar, buscar ajuda uns com os outros, e a gente vai ter que tentar caminhar de uma certa forma aí que a gente vá tentando respirar, digamos assim. Né? A gente mergulha, vai para o fundo do poço e de repente a gente sobe e respira. E assim a gente não pode morrer na praia. Isso, né, eu digo que morrer na praia a gente não pode, mas a gente vai ter que ir tentando buscar de uma certa forma esse equilíbrio, né? Por mais que seja difícil, mas a gente vai dia após dia, a gente vai ter que ir tentando ir buscar de uma certa forma esse equilíbrio, né? Deja? Então, o que a professora está falando me faz eu voltar lá quando eu também adoeci, da mesma doença da Renata, enfim. Tudo isso é consequência desse grande estresse que a gente vive. E eu digo assim, quem adoece, eu penso que porque é aquele profissional que tem um comprometimento e gostaria de dar conta e se doa e vai até o último, por mais que não perceba que não está bem, mas vai. Eu digo isso aconteceu comigo, até que eu estava tão envolvida com tudo e com todos, e é isso. Eu, quando estou no colégio, eu esqueço que eu tenho casa, família, marido, filhos. Eu sou da escola e eu estou aqui para ajudar. Mas chegou num ponto que o próprio Conselho Tutelar veio no período da manhã para que a gente atendesse uma situação bem complicada e disseram, desde agora quem está precisando de ajuda é você. E a gente vem buscar você de tarde e a gente vai levar você porque você está precisando de ajuda. Eu disse, não, imagina, eu tenho isso, mas esse de tarde. Não, deixa, a gente vai conseguir para você. Eu disse também, assim, tem que ver, né, o profissional, Então, o meu plano, normalmente, ela disse, você precisa de um psiquiatra, alguém precisa te dar um remédio para você e depois encaminhar para psicólogo e Eu disse, não, pelo meu plano, não tem psiquiatra, a grande maioria não atende por plano, né? Psiquiatra faz tudo em particular, essa nós vamos achar. Nós vamos achar alguém que atenda pelo seu plano, nós íamos te buscar, e vieram. E vieram me buscar. Eu fui ao médico por conta do Conselho Tutelar, que veio me buscar na escola e me levou. Porque, por mim, eu achava que eu não deveria sair da escola. Porque era tanta coisa para fazer, tanta coisa, que às vezes a gente acha que a gente nem tem o direito de ficar doente. E digo mais ainda, às vezes tem, assim, aqueles olhares como quem diz, a pedagoga ficou doente. Porque pedagogo não pode faltar na escola, por isso que não tem dia sem vínculo, né? Pedagogo não pode. A escola sem pedagogo não funciona. Parece que o pedagogo não tem função certa, parece que não é importante, parece que ele só apaga incêndio, parece que ele não faz nada, porque o trabalho dele não aparece. Mas ele é fundamental na escola, ele não pode sair nunca, ele não pode ficar doente, ele não pode ter hora de atividade, ele não pode ter dia sem vínculo, porque ele é tão importante que ele precisa estar na escola o tempo inteiro. Então, são duas, assim, versões que são contraditórias. Parece que ele não tem importância nenhuma e, ao mesmo tempo, ninguém consegue sobreviver sem os pedagogos na escola. Então, são coisas assim que a gente precisa pensar, porque a professora mesmo falou, eu não sou mais a mesma, e a hora que você diz, eu não sou mais a mesma, é porque alguma sequela já ficou. E o que é que você ganha com isso?
A Renata diz, eu tive que me reestruturar e pensar, eu vou ficar só com meio-dia para eu poder me tratar. Ou seja, ela já tem sequelas e agora ela tem que abrir mão de uma ajuda financeira, que seria ela trabalhar o dia todo, porque ela precisa cuidar da saúde, que foi consequência dela ter trabalhado além daquilo que ela podia dar de si. Então, são coisas assim bem sérias, a se pensar o que a gente está fazendo e de que forma a gente está aceitando tanta sobrecarga, tanta coisa, sendo que isso está prejudicando não só a nós, mas está prejudicando a escola, os estudantes, de modo geral, está prejudicando a sociedade. Que tipo de ser humano nós estamos formando com essa correria de só cumprir metas, de só chegar nos índices que tem que chegar? É bem isso. E aí, gente, a gente, né, tem que a prioridade assim, né, que a gente tem que estabelecer, cuidar da nossa saúde, né? Cuidar da nossa saúde para a gente conseguir desenvolver as nossas atividades da forma como a gente gostaria, né, de desenvolver de forma eficaz, para que a gente atinja, né, os nossos objetivos. Senão a gente não consegue, né? Mas é algo para a gente pensar. Foi uma reflexão até além, né, da cerca do que a gente propôs, mas foi muito bom. Aqui, gente, afinal, né, os momentos em que acontece o acompanhamento do pedagogo junto ao professor, em meio da nossa correria, né, que a gente faz o cronograma e a gente não consegue, tudo que a gente discutiu aqui agora. O assessoramento, né, da hora atividade, fornecer suporte e orientação aos professores. Esse é o nosso foco hoje, tá, do nossa parte lá do relato de implementação, que a gente vai, que eu vou explicar para vocês. Talvez não dê tempo de vocês realizarem hoje, mas eu explicando, vocês vão conseguir desenvolver essa parte, tá? Que é o slide 10 e o slide 11, que é o assessoramento de hora atividade, que é o pontapé inicial ali para desenvolver as demais atividades, tá? Que é depois a observação de sala de aula e o feedback formativo, tá? Que vem aqui o acompanhamento em loco das interações de ambientes de aprendizagem, né, do acompanhamento, observação de sala de aula, e depois o feedback formativo, que são as sugestões de melhoria, tá? E aqui, lógico, para todas essas organizações, é solicitado um cronograma, né, que seja feito, né, um cronograma bonitinho, com data, qual, né, o horário que vai ser feito, de acordo com o horário lá do professor, qual hora atividade. Lógico, nós fazemos, tem esse cronograma de assessoramento, tem o cronograma de observação de sala de aula, né, de qual turma que vai ser observada, qual frente de observação, mas nem sempre é possível fazer, né, de acordo com o cronograma, porque as situações, né, várias questões circunstanciais muitas vezes acontecem, o que não nos permite estar cumprindo este cronograma conforme nós organizamos. Organizamos, mas algumas situações não nos deixam ali cumprir esse cronograma. E aí nós adaptamos o cronograma, combinamos uma outra data, um outro horário, né, para estar realizando esse assessoramento, essa observação, né, e posteriormente o feedback formativo. Fundamentando a prática, né, nós também somos docentes, né, além de pedagogo, nós também somos docentes, também somos professores, né, desenvolvemos atividades junto com os professores, com propósitos bem claros de favorecer o processo de ensino e promover a aprendizagem no espaço escolar. A ação educativa formativa com os professores ocorre por meio de acompanhamentos pedagógicos que realizamos. Ao realizar o acompanhamento pedagógico, né, dos professores, nós planejamos, orientamos e acompanhamos com o objetivo da efetivação do processo de ensino-aprendizagem,
aprendizagem. Isso exige uma mobilização de uma série de saberes, né? Então, nós temos ali, de toda a nossa formação, né, que nós tivemos, nós temos a fundamentação dessas práticas. Nós temos um direcionamento dessa fundamentação, em que nós auxiliamos os professores nessa fundamentação pedagógica, né? Nós não temos o conhecimento específico das áreas de português, de matemática, de ciência, de artes, né? De história, de geografia. Esses são os conhecimentos específicos dos professores. Mas nós temos os conhecimentos didáticos, pedagógicos, metodológicos, em que auxilia os professores acerca desses conhecimentos, né? Então, nesse processo em que nós conseguimos auxiliar os professores. Os professores, por sua vez, recorrem a uma pluralidade de saberes no exercício de sua profissão. Entretanto, a necessidade desses saberes se modificam com o passar do tempo. Aí nós refletimos, né? As necessidades dos saberes pedagógicos que tínhamos alguns anos atrás, eles se modificaram, né, com o passar dos anos. Eles não são mais os mesmos aplicados atualmente, eles se modificaram, né? Aí nós vivemos um cenário pós-pandemia que, nesse contexto, se faz urgente a recomposição das aprendizagens dos estudantes. Claro que a recomposição das aprendizagens dos estudantes, ela sempre se fez necessária, de todas as unidades curriculares, de todos os componentes curriculares, né? De geografia, de história, de ciências, mas depois do cenário pós-pandemia, isso se fez mais necessário, se viu mais urgente, né? E aí, né, isso nos leva a concluir que lecionar as aulas da mesma forma que fazíamos há 10 anos atrás não responde às necessidades dos nossos estudantes de hoje. Então, se modificou, né, as formas de implementar essas práticas metodológicas de como eram implementadas há 10 anos atrás. As formas em que são encaminhadas essas estratégias metodológicas. A formação que a sociedade esperava dos indivíduos que frequentavam a escola há 10 anos atrás não é a mesma formação que a sociedade espera hoje. Então, as formas de aprender, os recursos que nós temos hoje, as ferramentas tecnológicas, né, as plataformas que nós temos hoje, né, então isso auxilia, são coisas né, que inovam o processo, inovam, né, as formas de implementar o conhecimento. O assessoramento da hora-atividade, né? Nos momentos de assessoramento de hora-atividade, o pedagogo deve argumentar com o professor sobre a necessidade de variar as estratégias de ensino, instigar os professores a inovarem suas práticas para dar aulas cada vez melhores, né? Implementando novas estratégias, novas metodologias, né? Propor mudanças de organização dos espaços de sala de aula, estratégias avaliativas, metodologias diferenciadas. Então, sempre organizar o espaço também de forma diferenciada, não deixar o espaço com aquela disposição tradicional, né, das carteiras enfileiradas, sempre dar uma reorganizada também nesse espaço que promove um estímulo diferenciado, né, com os estudantes no processo ensino-aprendizagem, também a questão dessa estratégia da mudança espacial, planejar e orientar como implementar na prática em sala de aula. Para isso é importante organizarmos uma pauta de assessoramento de hora-atividade antecipadamente, tá? E aí, essa pauta, ela pode ser formativa, estruturada e intencional. Então, essa pauta, né, formativa para a hora-atividade, para planejar as aulas de modo colaborativo com seus professores, é importante organizarmos previamente uma pauta, e existe uma diferença entre pauta formativa e checklist. Na pauta formativa, temos como recurso a utilização de questionamentos propositivos,
que nos ajudam na condução das discussões sobre a intencionalidade das aulas e estratégias de ensino que serão utilizadas. E aqui nós temos alguns questionamentos propositivos, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Questionamentos propositivos que vão auxiliar vocês na pauta de assessoramento de hora-atividade, que eu vou disponibilizar para vocês no chat, e esse material também ele está disponível para vocês no Classroom, dentro dos slides da reunião de hoje, tá? Aqui nós temos as frentes, tá? Para a observação de sala de aula, tá? Essa aqui também são as frentes, ó, participação e interação dos estudantes, gestão do tempo, formas de comunicação, metodologia, estratégia e recursos utilizados, clima de sala de aula. Então, aqui nós temos essas 5 frentes. Foco do assessoramento de hora-atividade. E aqui nós temos as questões orientadoras, que são questionamentos propositivos que podem ser utilizadas para o diálogo com o professor na hora-atividade. São vários questionamentos propositivos que vão conduzir no assessoramento da hora-atividade, tá? Eu já vou disponibilizar esse material no chat para vocês, que vai auxiliar vocês ali na condução do assessoramento da hora-atividade. Deixa eu voltar aqui. Aqui, gente, na plataforma Khan Academy, nós temos um recurso que é a parte de planejamento das aulas na plataforma Khan, tá? Esse videozinho é um tutorial que ele está disponível aqui dentro desse material, tá? Que vocês têm acesso para vocês poderem assistir posteriormente, tá? É só vocês clicarem aqui que ele vai mostrar para vocês, até para vocês também mostrarem aos professores, tá? Esse recurso que é a parte de planejamento de aulas na plataforma Khan, tá? Então, é um videozinho de 12 minutos que vocês podem estar repassando para os professores, que ele é voltado para a parte de planejamento das aulas da plataforma Khan Academy, tá? E aqui nós vamos orientar e planejar. Nós já tivemos o ponto de partida, tivemos o diagnóstico, já instrumentalizamos, né? E agora nós vamos orientar e planejar. Momento de orientar o professor nos momentos de hora-atividade, a planejarem as aulas e realizarem a recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes, que esse é o nosso foco, tá? E é nesse momento que nós vamos trabalhar com o nosso em ação, em que vocês vão prestar ali atenção, que é o assessoramento da segunda etapa, né, da hora-atividade, dentro do relato de implementação de vocês, da atividade de número 2, tá? A atividade de número 1 é só o preenchimento de dados, que vocês vão consultar no site do INEP, né? Ou os dados da escola de vocês, e vão preencher lá qual o nível de proficiência, né? O nível de proficiência da escola de vocês, e quais são as habilidades de acordo com o nível de proficiência da escola de vocês, em português e em matemática, e aí vocês vão escolher se é o 9º ou o 3º ano que vocês querem trabalhar, tá? E aqui, gente, abrindo o relato de implementação, vou compartilhar a guia aqui com vocês, vocês vão abrir, né, ó, relato de implementação, beleza? Esse é o relato de implementação. Aqui, gente, aqui vocês já, né, vão ter que preencher, né, a primeira parte, que é o nome de vocês, o meu nome, o nome da escola, núcleo e município. Aqui vocês já têm que ter delimitado se vocês vão querer escolher ou 3º ano, ou 4º ano, se ainda tiver a grade antiga, tá? Ou 9º ano, tá? Então, vocês vão escolher aqui.
ou terceiro ano ou nono ano do ensino médio, do fundamental, tá? Escolhe aqui uma série. Depois, aqui no quadrinho de baixo, vocês vão escolher qual componente curricular foi realizado o acompanhamento pedagógico. Então, se foi ou nono ou terceiro ano, aqui vocês vão colocar ou RA em língua portuguesa ou RA em matemática, ou a unidade curricular comum em língua portuguesa ou a unidade comum curricular em matemática, tá? Mas se a escola de vocês tem SAEB, o recomendado que seja, né? Se vocês vão trabalhar terceiro ou nono ano, que vocês peguem uma RA em língua portuguesa ou uma RA em matemática, tá? Ou um ou outro, tá? Se vocês pegarem aqui mais de um, vai dar mais trabalho para vocês. Então, escolhe um desses aqui. Depois que vocês delimitaram isso aqui, gente, esse slide aqui é para vocês coletarem, vocês vão pegar o dado lá da atividade número 1, tá? Nível de proficiência da escola do último SAEB. Se vocês escolheram aqui, por exemplo, escolheram aqui RA em matemática, então vocês vão pegar, por exemplo, vai ser o foco de matemática. Vocês vão pegar lá, da atividade de número 1 de vocês, de matemática, nível de matemática de 2023, qual é o nível? Vocês vão só pegar da atividade número 1 e vão colocar aqui o nível de proficiência, tá? Que foi avaliado de matemática, se vocês colocaram aqui nono ano, vocês escolheram aqui trabalhar com matemática, vocês vão colocar aqui o nível correspondente, tá? De matemática. Habilidades correspondente ao nível de proficiência da escola. É que vocês vão colocar as habilidades correspondentes ao nível, que é referente à atividade número 1 também. Vão copiar de lá e vão colar aqui. Os objetivos a serem atingidos pela escola. Qual que é um dos objetivos a serem atingidos, gente? Que nós conversamos desde o primeiro dia da reunião de vocês, quando vocês abriram lá o plano de ação e conversaram com os professores de vocês nos dias de estudo e planejamento. Melhorar os índices de proficiência, melhorar os níveis de proficiência da escola. Se vocês estão no nível, por exemplo, 2, no nível 3, projetar uma meta de melhora para o nível 4, nível 5, recompondo as aprendizagens dos estudantes. Esses são os objetivos. Vocês vão escrever aqui, tá? E aqui chegamos no slide número 10, que é o nosso trabalho de hoje, tá? Então, aqui, vou passar para vocês. Então, ali, os preenchimentos dos slides anteriores é um preenchimento bem sucinto, tá? E aqui eu vou passar para vocês, tá? Ó, slide de número 10. Gente, é bem tranquilo, tá? Não tem segredo. Espaço de escuta ativa. Objetivo do assessoramento. Qual que é o objetivo do assessoramento da hora atividade de vocês com o professor? Então, aqui, ó. Descreva como você apresentará ao professor o objetivo desse acompanhamento, a partir de sua análise de contexto do estudo prévio, nível de proficiência da escola, habilidades referentes ao nível de proficiência da escola, necessidades específicas da turma. Então, qual que é o objetivo? O objetivo desse assessoramento, né, é identificar as especificidades da turma em que vocês escolheram, melhorar, né, a recomposição da aprendizagem, trabalhar as dificuldades, promovendo a diminuição, né, amenizar as defasagens das aprendizagens, né, tendo em vista que a escola está no nível, aí aqui vocês vão falar da escola de vocês, tendo em vista, vou falar da minha, por exemplo, tendo em vista que a escola está no nível 2, né, estamos projetando a meta de acordo com o diagnóstico, aqui a gente vai escutar também o professor, ó, escuta ativa, tendo em vista o diagnóstico realizado pelo professor, né, realizado com a turma no início do ano, né, existe a possibilidade
de uma melhora, né, nessa recomposição da aprendizagem, para que as metas sejam projetadas e melhoradas para que a gente consiga atingir um nível 3, uma projeção para o nível 4. Então, esse é o nosso objetivo, tá? É isso que vocês vão descrever aqui. Isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Falando do nível de proficiência da escola, falamos do nível e falamos das necessidades específicas da turma, que o professor, né, realizou o diagnóstico da turma no início do ano, identificou, né, que os estudantes possuem dificuldades em algumas habilidades, aí ali o professor pode até falar para vocês quais são, né, essas habilidades que os estudantes têm uma maior dificuldade. Ele pode citar umas 2 habilidades aqui para vocês, tá? Umas 2 habilidades, ou se vocês estão falando com o professor de matemática aqui, o professor de matemática pode falar para vocês 2 habilidades aqui, que a turma em específico, que vocês estão fazendo a análise, 2 habilidades que essa turma tem uma maior dificuldade, tem uma maior defasagem. E aí trabalhar, né, de uma forma mais assertiva, né, na recomposição da aprendizagem nessas habilidades, almejando, né, de uma forma, assim, mais significativa, uma recomposição para atingirmos o nível 3, o nível 4, tá? Esse é o objetivo do assessoramento. Identificar o nível, refletir sobre as habilidades que os estudantes têm maior dificuldade e projetar metas para que haja melhora dessas habilidades, trabalhando com a recomposição da aprendizagem, tá? Esse é o objetivo do assessoramento. Beleza? Aqui no próximo, momento formação entre pares. Aqui, gente. Relacione as habilidades referente ao nível de proficiência da escola no último SAEB com os descritores da matriz de proficiência. Apresente o professor as aulas indicadas no RCO. Selecione as aulas que dialoguem com o descritor, habilidades selecionadas, discuta sobre a aula com o professor. Aqui, gente, eu indico para vocês a trabalharem, vou postar no chat, vocês podem mostrar para o professor esse material aqui, que nós já trabalhamos em reuniões anteriores, tá? Esse material aqui, ele vai auxiliar nesse assessoramento, tá? Esse assessoramento aqui, que ele é um pouquinho mais detalhado, tá? Porque esse assessoramento, esse material aqui que eu estou mostrando para vocês, que nós já trabalhamos em encontros anteriores, ele vai mostrar ali onde nós estamos, né? Qual nível nós estamos, quais as habilidades em que nós estamos situados, ó, é isso que ele está pedindo aqui, ó. Onde nós queremos chegar, para qual nível nós queremos ir, né? Quais habilidades correspondentes a este nível. Tem ali a relação dos descritores correspondentes a essas habilidades, se é possível estar, né, trabalhando essas habilidades com os descritores que estão indicados ali nessa seleção de documentos que eu postei ali para vocês, tá? E ali vocês podem estar pedindo para que os professores relacionem ali para vocês, escrevam ali para vocês, para ajudar na construção dessa parte aqui, tá? Descreva como você irá apresentar ao professor a intencionalidade pedagógica de cada momento da aula. Então, ali, o professor vai estar relacionando, por exemplo, do conteúdo base, nesse documento que eu postei ali para vocês, tem. Conteúdo básico que ele vai trabalhar está relacionado com qual habilidade e com qual descritor. Tem que estar relacionado.
tá? Vocês podem também estar trabalhando, junto com esse documento, os questionamentos propositivos que eu postei no chat aí para vocês agora, tá? Esses questionamentos propositivos que vão dar um direcionamento de como o professor vai estar desenvolvendo a aula, utilizando os questionamentos que façam o professor refletir sobre cada sessão da aula, em que o aluno vai estar desenvolvendo uma determinada habilidade, como que ele vai estar trabalhando com aquele descritor, tá? Instigue-o a discutir sobre as diferentes metodologias, estratégias possíveis de serem aplicadas nesta aula, de acordo com os níveis de proficiência que se pretendem atingir. Então, o professor vai estar desenvolvendo uma determinada aula, por exemplo, em que ele vai tentar trabalhar uma recomposição da aprendizagem de uma habilidade que um estudante, que a turma tem uma maior dificuldade e vai tentar ali minimizar a lacuna de defasagem de aprendizagem daquela habilidade, tentando avançar para o nível de proficiência seguinte, contemplando a habilidade do nível de proficiência seguinte com um descritor. Por isso, desse documento que eu postei para vocês. Aí vocês vão precisar do professor mesmo para ele correlacionar a habilidade de onde estamos, a habilidade da dificuldade, a habilidade de onde queremos chegar, ou seja, para onde nós queremos avançar. O professor, como ele é o conhecedor da disciplina dele, ele que vai identificar qual é o descritor relacionado à habilidade, ele que vai colocar ali, né? E aí, para vocês poderem descrever nessa parte aqui, né? E o professor que vai colocar ali o descritor, e o professor que vai estar relacionando qual metodologia, qual estratégia que ele vai poder estar utilizando para estar trabalhando com essa recomposição de aprendizagem, de onde estamos, né? Qual habilidade a turma está situada e para qual habilidade se pretende atingir, de qual nível estamos e para qual nível nós queremos atingir, trabalhando a recomposição da aprendizagem, diminuindo a lacuna de defasagem de conteúdo relacionado àquela habilidade, relacionado àquele descritor, da disciplina específica daquele professor que você está conversando, que você está dando esse assessoramento da hora atividade, tá? Discutir com o professor possibilidades de customização e implementação de metodologia, uma estratégia sugerida, técnica de gestão de sala de aula. Então, estratégias, encaminhamentos metodológicos que o professor pode estar utilizando, né? A questão, por exemplo, até de uma organização espacial só, né, diferenciada, né, que ele pode estar utilizando com a turma, que de repente pode auxiliar no desenvolvimento daquela habilidade, né, que ele está tentando trabalhar para melhorar aquela habilidade, alcançar a habilidade do nível seguinte que ele está propondo para recompor aquela aprendizagem, né? Utilização de alguma outra abordagem, alguma outra estratégia metodológica que o professor vai estar utilizando, né? O professor vai colocar, vai escrever para vocês ali naquele documento e depois vocês vão descrever aqui nessa parte, tá? Aqui vocês vão precisar bastante do professor com auxílio daquele documento que eu postei para vocês no chat, junto com os questionamentos propositivos, de repente, que vai fazer o professor refletir sobre o encaminhamento metodológico da aula dele, para vocês estarem descrevendo nesta parte desse slide aqui. Mas pode ser de forma bem sucinta, bem resumida, tá? Não precisa ser algo tão extenso, uma forma bem objetiva, tá? Aqui, gente, no slide 11,
tá? Aqui já vai partindo já para o fechamento do assessoramento da hora atividade, tá? Fortalecimento da praxis pedagógica. Momento de enriquecer o assessoramento por meio de proposições, sugestões com foco na recomposição da aprendizagem, utilizando conceitos estudados no encontro. Então, o que vai acontecer aqui? Apresente ao professor a possibilidade de trabalhar com recursos educacionais digitais para potencializar a recomposição das aprendizagens a partir do nível de proficiência que se pretende atingir. Então, aqui, né, vou citar para vocês o exemplo da ferramenta Khan Academy, que a gente já estudou no encontro, né, anterior, que ajuda, né, a valorizar, inclusive, os conhecimentos prévios, né, e faz um diagnóstico também dos estudantes. E é um recurso educacional digital, que vai potencializar o processo de recomposição da aprendizagem. Mas se o professor também trouxer um outro recurso, ou se vocês também quiserem mediar uma outra possibilidade de recurso educacional digital e descrever aqui, podem também. Eu trouxe o exemplo da ferramenta Khan Academy, tá? Mas vocês podem trazer outros exemplos. Descreva quais proposições e possibilidades de trabalho interdisciplinar se houver. Se houver, de repente, uma ponte, né, aquele trabalho interdisciplinar, de repente, com outras unidades curriculares, né, o professor, por exemplo, da RA de Matemática faz um trabalho interdisciplinar com o professor de História, de Geografia, se existe esse trabalho interdisciplinar, se houver, vocês podem descrever aqui. Se não houver, não precisa colocar. Proponha possibilidades de adequação com programas que a escola oferta, se houver. Se a escola de vocês, gente, tiver o programa Aluno Monitor, que de repente auxilia, né, nesse processo da recomposição da aprendizagem, auxilia, né, trabalha junto nesse processo, vocês podem colocar aqui. Sala de recursos, tá? Por exemplo, nós temos, né, uma turma, a gente sabe que não é totalmente homogênea, né? O professor que tem ali, por exemplo, um 9º ano, nós temos alunos com atendimento especializado, né? E nós sabemos que um professor, às vezes, não dá conta nem de uma turma que muitas vezes não tem um atendimento com, né, educacional especializado. Imagine quando existem estudantes com atendimento educacional especializado. E aí que a sala de recursos entra, né, para dar esse subsídio também, né, não só no 9º ano, mas como nós estamos, né, trabalhando aqui com foco, né, na recomposição da aprendizagem, o SAEB, se você escolheu lá 9º ano, 3º ano, pode contemplar aqui sala de recursos. Outras atividades complementares, o PMA, por exemplo, vocês podem estar citando aqui. Podem contextualizar várias situações aqui que podem, né, estar auxiliando nessas questões aqui do trabalho, né, junto com a recomposição da aprendizagem, tá? Estratégias de acompanhamento. Aqui, gente, vocês vão estar combinando já, fazendo já uma prévia, tá? Combinando a observação de sala de aula com o professor, tá? Para a próxima etapa, que vai ser na semana que vem que a gente vai dar continuidade. Aqui vocês vão combinar com o professor a partir do que foi discutido no assessoramento da hora atividade, a frente que vai ser observada, tá? Então, a frente que vai ser observada, gente. Então, vocês vão colocar assim, sim, né? Nós temos 5 principais frentes de observação de sala de aula. Vocês vão já colocar aqui. Ou participação e interação dos estudantes, gestão do tempo, formas de comunicação, metodologia, estratégia e recursos utilizados, ou clima de sala de aula, tá? Então, é algo que vocês já vão deixar aqui como prévia, né? Uma dessas frentes que serão observadas, já vão deixar previamente aqui descrito.
descrever a frente que será observada e demais combinados realizados junto com o professor em relação à aula selecionada, tá? Então, aqui, essas duas etapas, tá? Vocês já têm já um norte, claro que quem, de repente, já fez o preenchimento, tranquilo, de repente ver se tem alguma coisa aqui do que eu expliquei que possa, de repente, que vocês possam complementar, que queira complementar, complementa. E quem ainda não fez, né, o preenchimento da implementação 2, de repente agora já tem algum subsídio melhor que possa auxiliar vocês, né? Fica mais claro, de repente, com a explicação e com esses materiais, né, de apoio que eu lancei para vocês hoje, já facilita, é uma coisa assim, gente, é algo bem tranquilo para vocês estarem colocando ali nas descrições, tá, dessas duas etapas, né, desses dois slides, dos slides 10 e do slide 11, tá, bem sucinto, bem objetivo. Não precisa se estender muito, só atender os critérios aqui, as orientações que estão sendo pedidas aqui, não tem erro. E dos exemplos que eu citei aqui para vocês, tá? Dentro do roteiro que eu especifiquei aqui para vocês. É bem tranquilo. E aqui, gente, dando sequência, claro que de repente, né, hoje foi mais a explicação, né, de repente não ia dar tempo mesmo de vocês realizarem esse preenchimento, né, porque tem coisas ali que vocês vão realmente precisar dos professores, né, para fazer esse preenchimento, né, principalmente a parte 2 ali do slide 10, né, que é bem o assessoramento da hora atividade, em que vai precisar ali do material de apoio que eu lancei para vocês no chat, tá? Mas é bem tranquilo, né? Só um norte ali para vocês terem um subsídio. O professor pode trabalhar ali, gente, como é uma aula também que vocês vão observar. Então, esse assessoramento ali, o professor pode descrever para vocês uma habilidade, duas, tá? Porque não dá tempo de fazer todas aquelas habilidades lá, humanamente impossível. Então, uma, duas no máximo, né, para estar ali trabalhando com os estudantes, fortalecendo a recomposição da aprendizagem para o próximo nível de proficiência, tá? Porque é muita coisa. E requer ali tempo também para isso, tá bom? Então, ali vocês têm, né, a indicação dos questionamentos propositivos, tá? Que vai auxiliar vocês no assessoramento da hora atividade, ali vai dar uma condução também para estar realizando, né, essas intencionalidades, tá? E ali vocês vão ter ali, né, o que vocês esperam como devolutiva do professor, de como pretende realizar uma proposição, tá? Do questionamento propositivo. Como não deu tempo de vocês realizarem, né, essa parte da implementação, não tem, né, não vai dar nem tempo de compartilhar, porque a nossa aula também já está terminando, mas assim, eu acredito que é algo que vai ajudar vocês agora a formatar ali essa parte, porque essa parte, gente, do assessoramento é o pontapé inicial ali para vocês darem o desdobramento para as etapas seguintes, tá? A etapa seguinte nós vamos dar continuidade na reunião da semana que vem, tá? Então não se preocupe, que são as rúbricas da observação da sala de aula, mas eu vou detalhar para vocês na semana que vem, tá? Só vou lembrar vocês aqui, gente, que a atividade avaliativa 1, a data de entrega é dia 4/4, tá? Semana que vem. Lembrando que é uma atividade bem simples, de 2 laudas, tá? É só extrair os dados lá do site do INEP, consultar os dados da escola de vocês
colocar na atividade e entregar, tá? E só elencar algumas ações ali que vocês podem estar realizando com a turma, né? Trabalho de conscientização, explicar, né, qual o objetivo do SAEB, 3 açõezinhas lá para vocês desenvolverem com a turma, explicar, né, se for nono ano, uma reunião com os pais, de repente, né, para explicar a importância deles realizarem uma boa prova, um trabalho de conscientização, para eles não fazerem a prova de qualquer jeito, né, porque senão a gente faz todo um trabalho aqui, né, com os professores, faz todo um estudo, aí os benditos frutos chegam lá na hora e fazem a prova de qualquer jeito, né, Deus o livre. Então, aqui são algumas ações para desenvolver com os alunos também, tá? Uma reunião, um trabalho de conscientização, uma coisa bem simples. E a atividade número 2, que é o relato de implementação, no dia 11/4, tá? Que daí é na outra semana. Vou pedir para vocês preencherem, gente, o formulário para colocar, né, as impressões de vocês com relação ao encontro de hoje. Já coloquei lá no chat, tá? Formulário que é Contribua Conosco, que são as impressões de vocês com relação ao encontro de hoje, tá? Então, é muito importante a contribuição de vocês. A nossa turma, né, a turma JJ. Então, vou pedir para vocês contribuírem conosco lá, com relação ao preenchimento do formulário, nesses minutinhos finais. Essa participação de vocês é muito importante. Então, de repente, com esse apanhado que eu fiz hoje ali para dar o... Porque às vezes o problema é começar, né? A atividade número 1, ela é mais com base em dados mesmo, então, de repente, ela é mais simples de desenvolver, mas a atividade de implementação, às vezes, você até escolhe a turma, escolhe ali, né, português ou matemática, escolhe ali, vamos para português, mas aí o problema, às vezes, é você iniciar, né, como é que eu vou iniciar esse assessoramento de hora-atividade? Aí você já tendo um norte, assim, facilita, né? Por mais que a gente não tenha tido tempo de, pelo menos, preencher a primeira parte, mas a segunda parte ali, vocês iriam precisar mesmo, né, estar junto com o professor, para ele, pelo menos, relacionar para vocês alguma habilidade ali que a turma tem uma maior dificuldade, né, e qual habilidade do nível seguinte que está sendo proposto trabalhar com a recomposição, né, para que seja possível avançar o nível, e quais são as metodologias que, de repente, ele pode trabalhar para que seja feito esse trabalho e consiga recompor a aprendizagem de uma maneira um pouco mais assertiva, né, e aí precisa, e o descritor, e aí precisa mesmo que o professor da disciplina específica esteja ali com vocês, para que vocês estejam ali relatando, o professor escreva também com vocês ali naquele documento e fica mais fácil, né? Legal, gente, quem já, né, terminou o formulário, então aqui só para finalizar, né, alguns materiais de apoio para vocês, esses materiais são todos linkados no final dos slides, tá? Vocês clicam aqui, abrem, né, essas apostilas, tá? Que vão auxiliar vocês, né? São materiais de estudo. E aqui, gente, nós temos, né, a síntese da nossa reunião, e aqui nós temos, né, qual a importância dos questionamentos propositivos
na construção de uma pauta de assessoramento de hora-atividade de fato formativa que promova a mudança nas práticas docentes. Os questionamentos propositivos que eu postei para vocês no chat, tá? Que tem lá as frentes de observação de sala de aula, que são 5, e abaixo estão os questionamentos propositivos que vão auxiliar vocês na condução ali do assessoramento da hora-atividade, tá bom? E é isso, gente. Finalizamos mais uma reunião, né? Agradeço a participação de vocês, a colaboração, né, de todos aqui nos momentos do compartilhamento. É muito rico, é muito bom, né? Se a gente não puder fazer isso também, pelo amor de Deus, né? Se não fica só teórico, não dá, a gente tem que também expor, né, as nossas aflições, as nossas ideias, né? Isso faz parte, né? Eu acho muito bacana e muito enriquecedor. Então, quero desejar a vocês, gente, uma boa semana, que vocês tenham um bom dia de trabalho, né? Uma